Saudações, pessoal. Sou o professor Leandro Martins, engenheiro de redes de comunicação e auditor especializado em TI da CGU. Estou acompanhando aqui a equipe do professor Gabriel Pacheco. É uma honra estar aqui com vocês e desde já eu agradeço a audiência. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto campeão em concursos públicos, principalmente na parte de infraestrutura, também de telecomunicações, cai muito, que é a questão de topologia de rede. Vamos fazer questões aí multibanca, e esse é um assunto muito importante para a área de redes de computadores em geral. Sendo assim, vamos passar aí pela apresentação. Bem, pessoal, como eu disse, nós vamos falar aqui hoje sobre topologia de rede, multibanca, né? As questões, e o assunto é relacionado à rede de computadores. Introdução, pessoal. As redes de computadores podem ser classificadas de várias maneiras. Em escala, né, em abrangência, como redes locais, as LANs, redes metropolitanas, que é cidades, por exemplo, MANs, e redes em áreas amplas, as WANs, né, conectando países, estados e etc. Como em assunto de topologia, né, que é a forma como os dispositivos estão conectados, a gente pode ter a classificação, por exemplo, em estrela, anel e em malha. O tipo de conexão pode ser com fio, né, cabeado, ou sem fio, wireless, Wi-Fi, por exemplo. O propósito, né, pode ser redes domésticas, redes empresariais, redes acadêmicas e redes de data center. E também a gente pode classificar as redes em relação à tecnologia de transmissão, em Ethernet, ATM, Asynchronous Transfer Modes e a rede 5G, por exemplo. Agora, vamos falar agora sobre conceitos, né, que são importantes aí para a gente entender essa questão das topologias e redes em geral. O meio de transmissão é um ambiente físico utilizado, né, para conectar os nós de uma rede. O nó é qualquer dispositivo, pode ser um computador, um impressor, um servidor. Como exemplo de meio físico de transmissão, a gente tem a onda de rádio, né, que é o meio de transmissão Y, o cabo, né, ondas de rádio e cabo. O nó de rede, como eu já disse, é qualquer dispositivo conectado a uma rede de computadores. Agora um assunto aqui bem importante, né? Essa questão de redes, questão do hub, que é um dispositivo de rede de camada física que atua como um concentrador ou um ponto central de conexão para dispositivos de uma LAN, ou seja, de uma rede local. Permite que vários dispositivos compartilhem recursos e comuniquem-se uns com os outros. Porém, ele é broadcast. Quando você transmite para um, todos os outros vão ouvir, utilizando o hub, né? É o que exatamente eu estou dizendo aqui, o que significa que ele simplesmente difunde os dados recebidos para todas as portas sem se preocupar com o destino. Então, todo mundo que estiver conectado numa porta vai receber esse dado, a informação. Já o switch já é um dispositivo mais inteligente, que a gente vai ver depois, camada 2, o hub camada 1. Ele encaminha o tráfego de rede com base nos endereços MAC, que é MAC Address, né? Media Access Control, que a gente vai falar logo abaixo. Ele é usado para criar LANs e segmentar o tráfego. Aqui você já pode definir, né, um host ou um conjunto de nós que vão receber aquela informação. Não vai ser para todos, como no switch, né? E ele suporta as transmissões simultâneas das estações. Agora o endereço MAC, né, que é o Media Access Control, é o identificador único atribuído pelo fabricante. Então, pessoal, isso aqui já vem lá do fabricante, já definido o seu endereço MAC. Ele é associado à interface de comunicação que identifica. Então, a interface, aqui quer dizer o seguinte, se você tem duas placas de rede em um dispositivo, ele vai ter dois endereços MAC address, dois endereços MAC, ok? Então, é isso, é importante saber esses conceitos. Nos exercícios vou trazer mais alguns conceitos que não estão aqui, aí a gente complementa essas informações. Agora já entrando aqui na classificação das redes, nós vamos começar aqui pela abrangência.
Como eu já disse, tem a LAN, que é uma Local Area Network, que abrange uma área geográfica limitada, como um escritório ou uma empresa, né? Pode ser um campus, um prédio de universidade, por exemplo, também. Ela apresenta altas taxas de transmissão, até 10 gigabits por segundo, utilizando aí fibra, né? Tem baixas taxas de erro, até porque são redes pequenas, né? Diminui a quantidade de erros. Geralmente privadas, quer dizer, geralmente é um escritório, uma casa, né? Pode ser topologia variável, né? Como a gente vai ver depois, estrela, barramento, malha. Os principais padrões e protocolos utilizados aí em redes locais são o internet, o Wi-Fi em redes wireless, né? E o TCP/IP, que nós vamos ver aqui em aulas posteriores também, a pilha TCP/IP, que é utilizada aí para a comunicação na internet. E a característica das redes locais é o compartilhamento de recursos, né? Então, você utiliza a rede local para acessar a internet, ter acesso a impressoras, servidores e etc. Passando agora para a rede metropolitana, se lembrar de cidade, né? Metropolitana, metrô, né? Ela abrange uma área geográfica maior que uma LAN e menor que uma WAN, né? Que é uma Wide Area Network. Uma cidade, por exemplo. Também apresenta altas taxas de transmissão, é utilizada aqui em redes públicas e privadas. Rede pública aqui, no caso, seria, por exemplo, a rede de telefonia de uma cidade, né? É uma rede pública. Na rede privada, você pode ter um campus da universidade, que tem vários locais, né? Em vários locais de uma cidade, por exemplo. É utilizado em aplicações diversas, além de TV a cabo, as mãos são usadas para interconectar edifícios de uma empresa, conectar campos universitários, como eu já falei anteriormente. Utiliza aí diversos protocolos e tecnologias, como fibra ótica, internet, protocolos de internet. Aqui aparece TCP/IP também. E escalabilidade, isso aqui é muito importante. Por quê? Tem que ser escalável, por quê? Porque a cidade aumenta de tamanho, né? Então, aumentando de tamanho, você tem que poder acomodar este crescimento, certo? Aumentando a cidade, você vai adicionando aí últimas milhas aí na sua mão. Agora vamos para o Wide Area Network, que é a rede de área ampla. Abrange grandes distâncias geográficas conectando os dispositivos e LANs em diferentes locais, muitas vezes separados por cidades, estados, países até continentes. Aqui, pessoal, um exemplo que a gente pode dar até um cabo submarino, né, que interconecta aí continentes, né? Então, o custo de comunicação é elevado, até porque precisa de uma infraestrutura especializada, um satélite, um cabo submarino. Taxas de transmissões mais baixas, em comparação às LANs e às WANs, até porque o tráfego é mais alto e as distâncias são maiores. Então, geralmente públicas, né, que é o próprio sistema de comunicação de países, né? Você pode ter direito a acessar essa rede, se você não tiver o acesso público. Você também não vai ter o privado aqui na última milha, né, que é uma LAN, por exemplo. Também tem que ser escalável, porque tem que conectar, né, os mais diversos continentes, países, etc. E também tem que ter uma redundância e tolerância a falhas e segurança, devido à importância crítica da conectividade. Por quê, gente? Porque isso aqui é o seguinte, é você deixar um país aí isolado da internet, por exemplo, ou do satélite. Então você pode interromper as comunicações de um país. Então tem que ter uma alta tolerância a falhas e alto nível de segurança. Vamos falar aqui um pouco da forma de utilização do meio, né, que as redes utilizam. Aqui tem um simplex, né, que tem a comunicação em apenas uma direção, por exemplo, a TV, né, o sinal sai da antena e vem para o seu televisor, né, sua antena, somente uma direção. Half duplex, que é bidirecional, mas de um lado para o outro de uma vez, né? Por exemplo, você só pode ter comunicação
de A para B ou de B para A, não simultaneamente. Aí um exemplo que eu dou é rádio, né? O walkie-talkie, você fala câmbio, desligo, né? O outro fala, né? O A fala, depois o B fala, etc. E o full duplex, que é utilizado em redes em geral, né? Que é a comunicação simultânea, né? Você está transmitindo e recebendo informações entre A e B aqui simultaneamente. Certo? Então aqui é sempre A e B, half duplex nunca ao mesmo tempo, e aqui só do A para o B, né? Certo? Agora vamos começar aqui nas topologias de rede propriamente dita. Primeiro é ponta a ponta, também conhecido como peer-to-peer, né? Que há apenas dois pontos de comunicação envolvidos, um em cada extremidade do enlace, um em cada extremidade do enlace. A comunicação ocorre diretamente entre dois dispositivos ou locais específicos. Qual é o exemplo? Uma conexão de rede entre dois computadores, links de comunicação entre roteadores de uma rede WAN, né? Você pega dois roteadores e comunica do A para o B, B para o A. Uma ligação direta entre o servidor e o dispositivo de armazenamento. É sempre do A para o B. Aqui é sempre do A para o B. Aí do B para o C e do B para o D. Sempre nessas direções aqui. Ponto a ponto. Certo? Topologia de rede. Agora, multiponto, né? Então aqui é 3 ou mais dispositivos. 3 ou mais dispositivos de comunicação envolvidos, em que eles têm a capacidade de usar o mesmo enlace de comunicação. Tá vendo aqui o mesmo barramento aqui? Vários dispositivos podem se comunicar entre si através da mesma linha de comunicação. Então aqui o A pode comunicar direto com o D, né? Tá aqui, comunica aqui, certo? Um exemplo, LANs onde vários dispositivos então estão conectados em um único switch e rede de difusão, de radiodifusão. Né? Então, aí que você usa no cabeamento e a rede de radiodifusão, o ar, né? Agora vamos falar aqui da topologia de rede conhecida como mesh, malha, totalmente ligada, né? Então, cada nó está diretamente conectado a todos os outros nós da rede. Então, aqui, esse tá A está conectado com B, com C, com D, A com D e assim por diante. Então, vocês estão vendo aqui, todos estão conectados. Então, tem uma alta redundância e confiabilidade, porque se esse link aqui fica indisponível, por exemplo, você pode chegar aqui do A para o B, você não precisa vir só por aqui, né? Você pode vir assim, por exemplo. Então, tem alta redundância e confiabilidade. É caro e complexo de implementar, até pelo número de ligações, todo mundo está conectado, então fica mais caro, né? E aumenta a complexidade também. As conexões são ponto a ponto, né? Então, cada um está ligado com o seu e comunicando com o seu diretamente conectado e full duplex. Pode transmitir nos dois sentidos ao mesmo tempo, sempre ponta a ponta. E o número de ligações, que são essas ligações aqui, é o número de nós, né? Aqui tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui seria 5 vezes 4 dividido por 2, né? Daria 10. Aqui às vezes cai em questões de concurso perguntando quantas ligações tem numa rede totalmente ligada, certo? Continuando. Agora vamos falar da topologia de rede anel. Anel é uma configuração circular, né? Fechada, onde cada nó está conectado apenas aos seus vizinhos imediatos. Tá certo? A, B, C, todos conectados aqui. É ponto a ponto, simplex, só em uma direção. Comunicação. Os dados circulam em uma direção específica através do anel.
Você pode até transmitir em ambas as direções, mas vai ficar mais complicado, né? A transmissão em apenas uma direção simplifica os repetidores e protocolos, né? Então aqui, se você comunicar só nessa direção, você vai ter uma simplificação de repetidores, né? Que estão aqui em cada nó e dos protocolos utilizados. Porque mais simples do que comunicar numa rodada nessa direção e outra rodada na direção oposta. Um problema. A falha em um nó pode afetar todo o anel. Então tem baixa confiabilidade e baixo custo. Até porque o número de ligações é pequeno, né? Você está ligando os que estão um ao lado do outro no anel, né? Não tem outras conexões. Não vai ter redundância, por exemplo. O número de nós aí é igual ao número de ligações. Então perguntar o número de ligações de uma rede de anel é igual ao número de nós. Aqui você também pode configurar um desses nós aqui como modo promíscuo ou espião em algumas implementações que permitem que uma estação monitore o tráfego de rede, né? Então você pode fazer um sniffer aí, né? Desses nós aí. Agora, pessoal, vamos aqui para o meio termo, que é o parcialmente ligado. Nem todos os nós estão diretamente conectados entre si, como vocês veem aí na figura, né? Aqui do A para o B, você tem só uma ligação. Mas aqui para chegar no C, né? Você poderia vir tanto por aqui, como por aqui. Então, apresenta caminhos de ligação mais longos e complexos, né? Pode apresentar. Até porque, como eu mostrei aqui, vai ter dois hops aqui. É ponto a ponto full duplex e possui boa confiabilidade e custo razoável. É o meio termo, né? Não nem é tão caro e confiável quanto a totalmente conectada, mas também é mais confiável e apresenta um custo um pouco maior do que a em anel, né? Mas é mais barata do que a totalmente conectada. Agora vamos falar da topologia em estrela. Importante aqui que a gente vai falar do hub ou switch. Então todos os dispositivos estão conectados a um ponto central. Um hub ou um switch, um computador. O ponto central atua como concentrador, permitindo que os dispositivos se comuniquem uns com os outros. Então toda a comunicação que vai passar pelo hub ou switch aqui no meio. Qual o problema dela? Um problema na falha do nó central. Se tiver uma falha aqui no nó central, sua rede está fora. Você não vai ter comunicação entre A e B, C, por exemplo. Atribuições do nó central é a concentração do tráfego, conexões de todos os dispositivos, as distribuições dos dados, isolamento de falhas, gerenciamento e monitoramento, escalabilidade e desempenho. Então está tudo concentrado aqui, a inteligência da rede aqui no nó central. Tá? É necessário somente que cada dispositivo esteja ligado a um cabo próprio a um ponto central, que é o hub switch. Então, cada nó aqui, que é o servidor, impressora, o computador ligado aqui ao nó central, que é o hub ou switch, certo? E outros exemplos aqui. Tem aqui uma rede estrela normal, como eu já apresentei anteriormente. E aqui o estrela estendido aqui, que conecta dois hubs aqui conectados a vários outros dispositivos. Agora, topologia de rede em barra ou barramento. Pode aparecer qualquer um desses dois nomes aí nos concursos. Uso único meio-fio de transmissão. Um cabo, tá vendo aqui, pessoal? Tem um cabo aqui conectando todo mundo. Para conectar todos os dispositivos. É mais usado em redes antigas. Então, atualmente não se usa mais isso. Mas ainda existe em redes antigas. Conexões multiponto porque A comunica com B, com C, com D. Pode ter essa comunicação. A para C, A para D, por exemplo. As estações escutam as transmissões de todas as outras. Então você transmite aqui para B, as outras, C, D, E. Estão ouvindo. Permite mensagem de difusão de broadcast, tal qual a em anel. E também pode ter a configuração aqui do modo promíscuo espião. Você configurar um computador desse, um equipamento para esnifar a rede, né? Para
monitorar o tráfego da rede. Agora vamos falar aqui da mais moderna, que é a em árvore. Essa topologia, ela tem características das topologias em estrela e em barramento. Tem um layout hierárquico semelhante a uma árvore, só que aqui é o seguinte, a raiz da árvore está embaixo, né? Aqui geralmente está em cima. A raiz está no nível superior, certo? Ela tem vários níveis distintos com um único dispositivo no nível superior, chamado de raiz, nível superior aqui, gravar isso. Hierarquia, um único dispositivo na parte superior da hierarquia, que é a raiz da árvore, e se conecta diretamente com todos os dispositivos de nível inferior. No próximo slide aí tem um exemplo, eu vou apresentar para vocês essa topologia. Níveis. A topologia em árvore consiste em vários níveis de dispositivos, onde cada nível pode conter uma ou várias estações ou dispositivos. Conexões. As estações de nível inferior se conectam à raiz ou a dispositivos de nível superior na hierarquia. Então aqui está um exemplo, né? Aqui está a raiz, ela conectada aqui os nós aqui de nível mais baixo que ela, né? Então os nós que estão mais abaixo na hierarquia, eles comunicam com os superiores e os superiores aqui com a raiz. Tem escala e redundância. A topologia em árvore pode ser escalável, permitindo a adição de mais dispositivos à medida que a rede cresce. Ou seja, pessoal, você pode conectar aqui, né? Aqui, pode botar mais um host aqui, mais um host aqui. Pode fazer assim também. Mas aqui, host aqui, host aqui. Então, ela é escalável, né? E pode ser projetada com redundância, né? Por exemplo, pode conectar aqui também esse com esse, aí já teria uma redundância aqui nesse ponto. Controle centralizado. A raiz desempenha um papel centralizado no controle da rede. Decisões de roteamento são tomadas nesse ponto. Pode ser o único ponto de falha. Então a raiz pode ser o único ponto de falha aí dessa rede. Calcanhar de Aquiles. Exemplo, uma rede empresarial com servidores centralizados, onde os servidores estão na raiz e as estações de trabalho estão em níveis inferiores. Agora, topologia física e lógica. Ou seja, aqui uma rede ela pode ter uma topologia física, só que logicamente pode estar conectada de outra forma. Que é exatamente o que eu digo aqui, né? A topologia física é como os componentes físicos da rede estão fisicamente conectados entre si. A topologia lógica de uma rede é a forma como as estações e os dispositivos se enxergam, se comunicam, né, em termos de comunicação, independentemente de como estão fisicamente conectados. Então, a topologia lógica pode ser diferente da topologia física. Por exemplo, a topologia física em estrela, onde todas as estações estão conectadas a um concentrador central, a topologia lógica pode ser estrela, barramento ou anel, dependendo de como os dados são transmitidos na rede. Certo? Então você tem aqui uma topologia física em estrela, conectados a um concentrador central, só que a topologia lógica pode ser de outra forma, né? Estrela, barramento ou anel. Pessoal, vamos começar aqui os exercícios. É isso que as bancas têm cobrado aí, geralmente, sobre topologias de rede. Então vamos aí. Primeiro aqui do Quadrix 2022. Analista de suporte de tecnologia da informação. No que diz respeito aos conceitos de redes de computadores, as topologias de rede e os equipamentos em rede, julgue o item. Aí vem o item, né? Em rede de computadores, quanto maior o valor da largura de banda, menos dados poderão ser transmitidos no mesmo intervalo de tempo, pois a largura de banda maior gera excessiva perda de pacotes. É falso, né, pessoal? Que é outro conceito, né? Que é a largura de banda, né? Então, quanto maior a largura de banda, mais tráfego você vai poder
transmitir e receber, e com menos perda de pacotes. Agora, uma questão do CESP 2018 da ABIN. A respeito de redes de computadores, julgo o item subsequente. As trocas de mensagem entre os componentes de hardware e de software de dispositivos conectados em rede, como, por exemplo, smartphones e tablets, são definidas por meio de protocolos. Então, eu não dei esse exemplo lá na apresentação, mas vou falar agora. Que, em última instância, envolvem as atividades de duas ou mais entidades remotas comunicantes na internet. Então, as trocas de mensagem entre os componentes de hardware e de software de dispositivos conectados em rede, como, por exemplo, smartphones e tablets, são definidos por meio de protocolos. Protocolos são as regras aí de comunicação, pessoal, que utiliza aí para você em qualquer rede, né? Então, as regras são definidas por meio de protocolos. Então, envolve as atividades de duas ou mais entidades remotas comunicantes na internet. Então, essas regras são definidas por meio de protocolo. Então, portanto, o item é certo. Agora, Sebrasp, Telebrás, especialista em gestão de telecomunicações. Essas questões de rede também são interessantes para o pessoal aí de telecom. Eu mesmo tive uma grande parte de engenharia de telecomunicações na faculdade, né? Então, tem que saber, é importante também. Vamos lá, item 3, Sebrasp, Telebrás. O único requisito obrigatório ao se projetar uma rede de computadores é realizar um levantamento da quantidade de computadores a serem conectados à rede. Isso é errado, né, pessoal? Porque você tem que saber se é uma rede local, metropolitana, de larga área, uma WAN, que tipo de computadores, de meios que você vai colocar nessa rede. Então, para que vai ser, qual a destinação da rede, né? Tem vários exemplos aí, né? Se vai ser cabeada, se vai ser sem fio, então isso aí está completamente errado, né? Agora essa questão aqui de período criminal do CESP também. A respeito das redes de comunicação de dados e assuntos correlatos, julgue o item que se segue. Em uma rede ponto a ponto, peer-to-peer, como eu falei lá na apresentação de computadores, que não depende de servidores interconectados, cada ponto torna-se tanto um cliente quanto um servidor. Aqui a arquitetura cliente-servidor, né? Possibilitando a troca de informações entre si ou até mesmo o compartilhamento de periféricos conectados à rede. É isso mesmo, pessoal. A rede peer-to-peer, o A comunica com o B, B comunica com o A. Então, um é cliente e outro é o servidor. Então, o item está correto. Agora vamos para a questão do IBAD aqui. Procurador jurídico aí. Até para parte jurídica aí, pessoal. Está cobrando esse assunto. Então, nesse tipo de topologia, cada nó computador se conecta ao nó central, comutador switch, hub switch, utilizando a conexão independente de outros computadores. Ela é bastante utilizada atualmente, principalmente em redes de pequeno porte. Pequeno porte, computador switch, as palavras-chave. É de fácil manutenção, de fácil identificação de problemas. Entretanto, uma falha no nó central, uma falha no nó central pode desativar toda a rede. O trecho acima diz respeito a qual tipo de topologia de rede? Estrela, né, pessoal? Lembro lá, né, que eu falei um ponto central, vai conectando com todos os outros aqui. Certo? Então, topologia estrela. Geralmente as que mais caem em concurso aí é topologia estrela. Não sei porquê, o pessoal gosta de perguntar. Mas é isso. Agora uma questão boa aqui para definição de conceitos. Para numerar da Universidade Federal de Juiz de Fora, Técnica e Tecnologia da Informação. Numerar as colunas, né? Numere a segunda coluna de acordo com a coluna 1, associando as topologias de rede às suas respectivas características. Então, a primeira árvore, anel, 3 estrelas, 4 barramento. Então, possui pouca tolerância a falhas, pois a rede pode deixar de funcionar se qualquer nó se desconectar. Vocês lembram lá do anel, né? Qualquer nó que desconecta,
para de funcionar. Então, qual que é a em anel? 2. Aqui. Possui um nó central responsável por supervisionar o sistema. Qual que seria, pessoal? O nó central, né? É a, falei anteriormente, é a estrela, né? Aqui tem o nó central. Então, ó, a gente coloca aqui 3. Estrela. Opa. É ali em cima. Deixa eu pegar a borracha aqui. Então, aqui a estrela. Então, é mais utilizada nas redes modernas para um grande número de equipamentos. Qual que a gente falou? Que a rede moderna é em árvore, né, pessoal? Então, aqui é a número 1. Certo? E as estações compartilham o mesmo meio físico de transmissão. Só sobrou uma, 4. Ficou fácil, né? Abarramento que compartilha o mesmo meio de transmissão. Então, a correta aqui seria 2, 3, 1, 4. Letra A. Certo? Essa questão é importante aí para a gente trabalhar os conceitos, né, pessoal? Agora a questão da César Gran Rio, analista de sistemas, área de suporte à produção de rede, 2010. Para as topologias física e lógica das redes de computadores são feitas as afirmativas a seguir. Vamos lá, analisar as afirmativas. A topologia física em barramento é uma topologia na qual os computadores são ligados em um único barramento físico de dados. Tá certo, por enquanto. Embora essa topologia física tenha caído em desuso, que eu falei, né, que está em desuso, modernamente não se usa mais, logicamente ela é amplamente utilizada. Sim, logicamente, né, que eu falei que pode ser diferente a conexão física de como elas se comunicam, logicamente, né, os nós, né? Como, por exemplo, pelas redes Ethernet. Então, essa aqui é certa, essa 1 aqui está certa. Então tá, na topologia física em anel, física, são utilizados concentradores em anel, concentradores em cada estação conectada à rede para reduzir a distorção dessa topologia, que essa topologia gera no sinal transmitido. É errado, pessoal, não é um concentrador, não vai ter um hub ou switch lá, vai ter um repetidor, né, para eliminar essa distorção, né? Então aqui está errado. Então, pessoal, o correto aqui seria apenas a 1. Então, pessoal, isso é o que eu tinha para falar para vocês hoje, falando um pouco aí de topologia de rede. Fico muito feliz aí que vocês tenham assistido a aula até o fim. Agradeço a participação dos senhores e das senhoras aí. E meus contatos estão no PowerPoint, né? Vou passar para vocês. E qualquer questão, qualquer dúvida, é só me procurar por meio do e-mail leandrobmartins@gmail.com. Um abraço e até as próximas aulas.